A Liga Guinense dos Direitos Humanos exige a libertação imediata e incondicional de um militante do PAIGC, que a organização diz ter sido sequestrado por ordens do secretário de Estado da Ordem Pública em Gabu. A detenção terá tido origem numa publicação na qual o governante e um titular de órgão de soberania terão sido visados. A Liga considera que a detenção é uma ameaça à democracia, por isso exige a demissão imediata do governante. Contactado pela RTP África, o governante escusou-se a prestar qualquer comentário sobre este assunto. A Liga Guinense dos Direitos Humanos exige a libertação imediata e incondicional do cidadão Ico Samori da Silva, militante do PAIGC, que diz ter sido sequestrado pelo secretário de Estado da Ordem Pública desde 28 de maio. Segundo a Liga, em causa está uma publicação nas redes sociais que o secretário de Estado entende ser atingido juntamente com um titular de órgão de soberania. Nós temos os tribunais e temos a polícia judiciária, que são instituições, segundo a nossa lei, que têm a responsabilidade, quando alguém se sentir lesado, sentir que a sua imagem, a sua dignidade, a sua integridade física e moral está em causa, para se recorrer. E ele simplesmente ignorou essas instituições e decidiu simplesmente usar a força do Ministério do Interior para sequestrar. A Liga diz que Ico Samori da Silva está há 13 dias em condições desumanas numa das piores celas da Guiné-Bissau, sem contacto com a família e advogado. Este caso de autêntico abuso de poder é apenas mais um perpetrado por um secretário de Estado da Ordem Pública que não tem poupado esforços em transformar o Ministério do Interior num espaço de ajuste de contas, de torturas, de perseguição a adversários políticos, de intimidação das vozes discordantes, de humilhação dos advogados, enfim, num vil santuário de barbaridades. Face a esta situação, a organização considera o secretário de Estado da Ordem Pública uma verdadeira ameaça à democracia, ao Estado de Direito, aos direitos humanos e à coesão nacional e exige a sua demissão imediata. Pelos reiterados comportamentos que se consubstanciam numa afronta à dignidade da pessoa humana. A Liga diz que vai apresentar uma queixa-crime contra o Ministro do Interior e Secretário de Estado da Ordem Pública, Bocha Candé e José Carlos Macedo, pela prática de diversos crimes contra cidadãos, puníveis na lei da responsabilidade de titular de cargo político. O Movimento para a Salvação da Constituição e Democracia da Guiné-Bissau apresentou uma queixa-crime contra o Presidente da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A plataforma, liderada por Martinho Ndafa Cabi, que foi Primeiro-Ministro entre 2007 e 2008, acusa o Presidente Umar Sissoko Embaló de atentado contra a Constituição, coação contra órgãos constitucionais e abuso de poder. A queixa na Procuradoria-Geral da República, o Movimento para a Salvação da Constituição e da Democracia, denunciou o atentado contra a Constituição da República, com enfoque na destituição pelo Presidente da República da Assembleia Nacional Popular. Primeiro viagem é bater gente tudo certo. Segundo viagem, um governo que ganha eleições. Não vai eleição, não. Destituiu o governo na primeira vez, todos ficaram calados. A segunda aconteceu 3 meses depois do governo entrar em funções, com base numa invenção de histórias de 6 bilhões e golpe de Estado. Um conjunto de coisas que poderiam ser resolvidas nas instâncias próprias. O chefe de Estado deveria ter sangue frio, deixar as instituições funcionarem. Tribunais tem, polícia judiciária tem. A plataforma liderada pelo antigo primeiro-ministro também apresentou uma queixa-crime contra o presidente em exercício do Supremo Tribunal de Justiça. Havia assaltando o poder. Porque ele assaltou o poder. Num país democrático, não é possível cercar o presidente do Supremo Tribunal de Justiça com armas e polícias para alguém depois vier assaltar o seu gabinete e auto-intitular-se o presidente do Supremo Tribunal. O também membro do Biro Político do PAIGC diz ter chegado a hora de lutar pela afirmação da democracia na Guiné-Bissau. Lamentou as condições em que vivem os guineenses, a interdição das manifestações e a morte do jovem capitão de fragata, Papa Fanny. Quando morreu na calabouço, aquilo que não pode falar. Podemos dizer que Papa Fanny morreu no calabouço. O que nos disseram sobre isso? Nada. Ninguém nos pode dizer nada e ficamos a ver
como se fosse num país onde não existe Estado. Coordenador dos Patriotas para a Salvação da Constituição e Democracia na Guiné-Bissau não descarta a possibilidade de vir a recorrer às instâncias judiciais internacionais contra o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo. O governo guineense pretende implementar o Plano Nacional de Digitalização da Governação a fim de servir os cidadãos, empresas e administração estatal. Anúncio feito na Conferência Internacional denominada Guiné-Bissau Digital. A Conferência Internacional Guiné-Bissau Digital, uma iniciativa do governo guineense com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, trata-se de uma base a ser lançada para a transformação digital na Guiné-Bissau, que enfrenta desafios estruturais para a sua digitalização. São, por exemplo, investimentos nas infraestruturas para ter acesso à internet de banda larga. E então o investimento na energia é muito importante em um país onde só 3 pessoas em cada 10 têm acesso à energia. Uma outra área de intervenção e de investimento é áreas das competências. Temos que repensar a educação, o sistema da educação, para incluir também literacia em tecnologias digitais. E também temos que investir em base de dados. Desafios esses que, para o primeiro-ministro, podem ser superados aos poucos com políticas de digitalização e com trocas de experiências com os parceiros. Temos que ir pouco a pouco. Se vamos esperar quando tenhamos energia para podermos iniciar, nunca mais vamos chegar lá. Portanto, há toda uma política ao redor da digitalização, tanto infraestruturas, começa por energia e outras infraestruturas também de comunicação. Mas não podemos esperar, temos que avançar pouco a pouco e vamos chegar lá. Para a representante do PNUD no país, a transformação digital da Guiné-Bissau deve ser inclusiva, não deixando para trás jovens e mulheres. Nós sabemos que na Guiné-Bissau 78% das pessoas são os jovens, tem menos que 35 anos de idade. Então, esta transformação digital tem que ser uma transformação que inclui todos os jovens nesta jornada e as mulheres também. Durante 3 dias serão debatidos os desafios e oportunidades da digitalização na Guiné-Bissau, exemplos de sucesso de e-governance em outros países africanos e lições para o país, entre outros. O presidente da Guiné-Bissau destacou a importância da cooperação com Portugal. Foi na cerimónia de condecoração de João Camilo Costa, cônsul da Embaixada de Portugal no país, cuja missão chega ao fim. O chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo, destacou a importância da cooperação entre Guiné-Bissau e Portugal durante um evento de condecoração de João Felipe Camilo Costa, encarregado da seção consular da Embaixada de Portugal no país, com a Medalha de Ordem Nacional de Mérito, Cooperação e Desenvolvimento. O seu desempenho contribuiu para reforçar as relações de amizade e cooperação entre Portugal e Guiné-Bissau, que traduziu o espírito que anima a nossa comunidade dos países da língua portuguesa, CPLP. A distinção foi concedida em reconhecimento ao desempenho exemplar do diplomata durante o seu mandato, sendo parte das comemorações do Dia de Camões. Estamos num contexto simbolicamente muito importante, nos 500 anos do nascimento de Camões, nos 100 anos do nascimento de Amílcar Cabral, nos 50 anos ainda da independência da Guiné-Bissau, nos 50 anos também da Revolução Democrática em Portugal, e por isso é simbólico e muito agradeço esta honra que me concede no dia de hoje. Também quero lembrar a colaboração, e com isto termino, das instituições da Guiné-Bissau, nomeadamente a Polícia Judiciária, que sempre nos apoia. João Felipe Camilo, que está a encerrar a sua missão, expressou gratidão ao presidente Embalo e ressaltou a colaboração com o governo guineense ao longo da sua estada no país. Em nome meu, naturalmente, porque sou eu o agraciado, mas sabendo que esta medalha honra também Portugal, muito obrigado. Quero destacar, naturalmente, os colegas da Embaixada e da secção consular que me é dado, cuja honra me é dado dirigir. Colegas esses que se encontram aqui presentes,
Lembramos também a memória de mais 2 colegas que connosco trabalharam. A cerimónia contou com a presença do embaixador de Portugal na Guiné-Bissau e de alguns conselheiros do presidente guineense. Desta segunda-feira foi um empate a um golo entre as seleções da Guiné-Bissau e do Egito, contar para a 4ª jornada da fase final de qualificação do Mundial 2026. A seleção da Guiné-Bissau empatou 1-1 com a poderosa seleção do Egito, num jogo nada fácil para a equipa visitante. Após várias tentativas de chegar ao golo, o capitão dos Jurtus, Mama Baldé, conseguiu marcar nos últimos minutos do primeiro tempo, colocando a Guiné-Bissau na frente do marcador. No segundo tempo, o capitão do Egito, Mohamed Salah, empatou o jogo num rápido contra-ataque ao seu estilo, evitando a derrota egípcia. Diferente do confronto contra a Etiópia, os Jurtus impuseram o seu ritmo nessa partida contra a seleção egípcia. Nós sabíamos que o Egito é uma equipa forte, como todos têm conhecimento. Todos têm conhecimento do poderio egípcio, não é só a nível do continente africano, mas a nível mundial. Claro que foi uma equipa que teve mais posse de bola, mas nós sabíamos que poderíamos fazer e chegar lá com perigo, menos vezes do que nós desejaríamos, mas ao mesmo tempo, taticamente, foi quase perfeito, porque acabamos por sofrer o golo, que era algo que nós não queríamos. Durante a conferência de imprensa, o técnico Luís Boamorte elogiou a performance dos seus atletas, apesar do empate. Os jogadores taticamente cumpriram, os jogadores estiveram perto de ganhar o jogo, poderíamos ter feito um pouco mais ofensivamente, não deu, mas fico triste pelos jogadores, pela forma como não conseguiram os 3 pontos, mas trabalharam e deixaram tudo em campo. O Egito lidera o grupo A com 10 pontos, enquanto a Guiné-Bissau está na segunda posição com 6 pontos. Ponto final no Repórter África. É o ponto final neste Repórter África. Fique bem.